tarde, irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com os irmãos. Hoje nós vamos estar fazendo continuando nossos estudos sobre as mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar de duas rainhas, né? A primeira rainha é a rainha Vasti, ou Vasti, né? Alguns falam Vasti, outros falam Vasti, né? Essa rainha era ela esposa do rei Assuero, né? E nós vamos ver aqui onde está registrado sobre ela, em Esté, capítulo 1, versículo 1 em diante, fala assim: sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentou-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino e estava na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos seus príncipes, aos seus servos, o poder da Pérsia, da Média e dos maiorais, senhores das províncias, estavam perante ele. Para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias de festa, viu, irmã? 180 dias de festa, festejando. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. E ali naquela festa, o rei Assuero, ele estava mostrando ao povo toda a sua grandeza, toda a sua riqueza. Ele fez essa festa de 180 dias. Depois, ele passou mais 7 dias só mostrando a sua riqueza. Os artefatos, os aparelhos de guerra, mostrando toda a sua riqueza. E por último, ele queria mostrar a sua esposa, a rainha Vasti. E ele deu ordem aos eunucos que fosse até a rainha Vasti, e naquela época também ela estava fazendo uma festa na casa dela, né? Porque naquela época não era costume do rei coabitar com a esposa na mesma casa. Então ela tinha a casa das mulheres, né? Que era um harém do rei, onde tinha suas concubinas, onde tinha suas esposas, onde tinha a rainha. E lá ele mandou convidar, né? Mandou buscá-la para vir e apresentar ela como um troféu. Diz que a rainha Vasti era muito linda, era uma mulher esplendorosa de linda. E ela, o que ela fez? Ela simplesmente não quis comparecer na presença do rei. E eu fiz algumas anotações aqui que eu falei assim, ó, antes de Assuero casar com Esté, né, ele teve essa rainha, ele teve Vasti. E o rei, ele deu esse grande banquete para mostrar toda a sua grandeza. E no meio da sua grandeza, ele queria apresentar o seu troféu maior. Qual era o seu troféu maior? O troféu maior que ele tinha era a esposa dele. Muito linda, bela, maravilhosa, esplendorosa. E ele queria mostrar para todos ali como um troféu. Ela recusou ir à presença daqueles homens. Imagina só, aqueles homens ali durante tantos dias bebendo, comendo, bêbado, falando besteira, ali, sabe, no meio de toda a orgia, aquelas dançarinas quase nuas ali na frente deles, e ele queria apresentar a sua esposa ali. Ele não teve receio de mostrar a sua esposa ali perante aqueles homens bêbados, aqueles homens ali violentos até diante da sua esposa. Ela recusou ir à presença dos homens. Ela recusou ir à presença dos bêbados. Ela recusou ir àqueles homens machistas, né? Acharam um absurdo e falou: rei, você não pode deixar ficar desse jeito. E eles aconselharam o rei: olha, se o rei deixar que a rainha faça isso e não venha à sua presença a partir do momento que você chamou, então sabe o que acontece, rei?
todas as mulheres vão se espelhar na rainha e vão querer fazer como ela. As mulheres não vão mais respeitar os seus maridos, as mulheres não vão mais abaixar a cabeça quando a gente falar, as mulheres vão pleitar com a gente, vão nos enfrentar. Então não pode acontecer isso. Qual foi o conselho que aqueles homens machistas deu? Eles falaram para o rei para expulsar, aconselharam que expulsasse do palácio e procurasse uma moça, né, para ocupar o seu lugar, uma moça digna, uma moça virgem que ocupasse o lugar de Vasti. E o rei gostou daquela ideia. Vasti, nós podemos ver aqui que ela teve a oportunidade de reinar com seu marido, mas ela se recusou a ir à presença do rei. Outras vezes, nós somos chamados para estar na presença do Rei Jesus. Quantas vezes você é chamado para estar na presença do Rei Jesus? Como Vasti. Assuero era um rei de carne e osso, sujeito a vários erros, mas ela foi chamada para estar na presença dele e ela recusou estar na presença dele. Por isso, ela foi lançada fora do reino. E o Senhor Jesus nos chama para estar na presença dele, né? Ela preferiu rejeitar, recusar, né? E quantas vezes nós recusamos, nós preferimos fazer coisas que somos convidadas a participar do banquete do Senhor, e quantas vezes nós preferimos ficar em casa, quantas vezes nós damos desculpa que nossos filhos estão doentes, quantas vezes nós damos desculpa que nós estamos com a cólica, que nós estamos atrasados nos nossos afazeres de casa, e nós recusamos de estar na presença do Rei, nós recusamos de estar na presença de Deus para servir. Nós deixamos de servir a Deus para servir as nossas próprios prazeres, nossas próprias vontades. A gente nunca está cansada para poder passear, para ir na praia, para ir no restaurante, para ir a um shopping, mas para ir à igreja a gente sempre está cansado. Quantas vezes você deixou de ir na igreja porque estava com uma simples dor de cabeça? Quantas vezes você deixou de ir na igreja para fazer um almoço para um convidado, ou para fazer o almoço porque não dava tempo de ir para a igreja? Quantas vezes você deixou de ir na igreja para poder colocar o serviço de casa em dia, a arrumação da casa, lavar uma roupa, passar uma roupa? Quantas vezes você deixou de estar na presença do Rei para fazer as suas próprias vontades? Quem era Vasti? Quem era a rainha Vasti? Ela não era ninguém, né? Depois de recusar estar na presença do rei, a sua história acaba aqui. Antes de Vasti casar com o rei, ela não era ninguém. E depois que ela recusou, acabou a história de Vasti. Não tem mais, ninguém vai falar mais nada. E era terrível, meus irmãos. Naquela época, irmãs, a mulher que recusava, ela era recusada pelo rei, ela não podia casar mais, ela não podia ter filha, ela não podia ter família. A vida dela acabou. A vida dela era uma vida de prisioneira do rei. Acabou a vida de Vasti, né? Quem era você antes de conhecer Jesus? Quem era você antes de estar na presença de Jesus, né? E como você, antes de conhecer Jesus, como que era a sua vida, a sua esperança, né? Como que era a sua história antes de Jesus? Qual era a sua ocupação? Com Jesus participando, nós participamos de banquete, né? Você quer ser uma participante do banquete de Jesus, de Cristo, do Rei dos Reis, ou quer ser expulsa do reinado dele, como Vasti foi expulsa do reinado de Assuero? Aqui eu coloquei aqui umas anotações. Com Jesus participando do banquete ou ser expulsa para o lago de fogo, não importa como você começa. O que importa na sua caminhada com Cristo é como você termina. Como vai ser a sua caminhada com Jesus? Você vai chegar até lá no final e falar: Senhor, eu combati o bom combate, eu
conquistei a minha coroa. A carreira que estava proposta para mim, eu fiz com toda excelência. E aí o Senhor vai te chamar. Vinde, bendita do meu Pai, para reinar comigo no reino do meu Pai, o reino eterno. Ou você vai ser como Vasti, vai ser expulsa do reino, vai ser expulsa sem direito a nada. Qual que é a sua escolha hoje? O que aprendemos com Vasti? Né? Estar na presença do rei é bem melhor do que cuidar dos meus próprios desejos. Isso é o que nós devemos aprender com Vasti. Estar na presença do rei é melhor do que fazer a minha própria vontade. Ela não quis obedecer o chamado do seu marido, né? E por causa disso, ela foi condenada a passar uma vida solitária, sem família, sem ninguém. Qual é a sua escolha hoje? Qual é o seu desejo hoje? Estar na presença do rei, estar na presença do Senhor, terminar a sua carreira com um troféu de ouro, com pedras preciosas, com coroa de vida, ou você ser reprovada como filha do rei? Vasti, ela era rainha e ela passou a ser nada. Ela era nada, passou a ser rainha, de rainha ela voltou a ser nada. E Deus nos deu o privilégio de sermos nada. De nada ele passou a nos ser filhas do rei, herdeira do rei, herdeira com Jesus Cristo do reino do céu. Você é uma eleita do Senhor, você é uma princesa no reino de Deus. Então não rejeite de fazer as coisas do rei, não rejeite de estar na casa do Pai, não rejeite, esteja sempre disposta a fazer a vontade do Senhor. Então não seja como a Vasti, mas seja como essa segunda rainha, Esther. Quem era Esther? Esther era uma moça judia que foi escolhida pelo rei da Pérsia para reinar no lugar da rainha Vasti. Esther era órfã. Na época da perseguição, os seus pais foram mortos. E ela foi criada com seu primo Mordecai. E quando Vasti foi expulsa do reino de Assuero, ele ouviu os conselhos daqueles sábios, daqueles homens lá, bêbados que estavam lá, que na época eram os sábios da sua época. E aqueles homens falaram, olha, manda procurar em toda a província todas as moças belas, lindas, maravilhosas, virgem, que nunca teve contato com homem, e traga para cá para serem preparadas, e você vai escolher a que vai reinar no lugar de Vasti. Irmãs, presta atenção. Quando eu falo que naquela época as mulheres não tinham muito valor, olha só, aquelas moças todas que foram escolhidas para estar na casa do rei, para que o rei pudesse escolher uma delas para reinar no lugar de Vasti, aquelas moças perderam a oportunidade de ter uma família, de serem esposa, de serem mães, porque elas, se o rei não escolhesse, o rei ia experimentar uma por uma. No caso, ia tirar a virgindade de todas elas. Mas elas iam passar a ser, mesmo que ele não escolhesse para ser a sua rainha, elas iam viver ali como escrava, como concubinas. Quando o rei queria, chamava uma para deitar com ele, mas não ia ser a rainha. Elas não iam ter direito de ter família, de ter lar, de ter casa, de ter filhos, de ter marido, e nem de estar com seus pais. Elas iam ser como prisioneiras do rei. Então era uma situação muito difícil. E no meio de todas aquelas moças estava lá Esther, né? Ela foi criada com seu primo Mordecai, e ele era um homem temente a Deus. E ele ensinou a Esther todos os caminhos do Senhor. E Esther, além de ser temente a Deus, ela era judia, e ela foi uma providência de Deus para livrar o povo de Israel do genocídio total, né? O que fez Esther? Ela usou a sua influência que tinha como rainha para impedir o extermínio do seu povo.
Certa vez, Mordecai, ele era um homem que ele não se curvava a nenhum homem, nem a outros deuses. Ele era um homem temente ao Senhor. E tinha um certo homem chamado Ramã, que era príncipe de Mordecai. Ele era um dos primeiros ministros ali do rei, um homem de confiança do rei. E esse homem, ele colocou no coração dele o desejo de acabar com a vida de Mordecai e acabar com todos os judeus, porque onde ele passava, todos se curvavam para ele, mas Mordecai não se curvava para Ramã. E ele escreveu um dito, né, um edito, que todos os judeus seriam mortos em tal dia. E Mordecai ficou sabendo e mandou falar com Esther. Mas naquela época, a esposa, como eu falei, ela não morava, ela não vivia com seu marido. E naquela época, exatamente naquela época, já tinha passado-se 40 dias e ela não tinha ido estar na presença do rei. E a mulher só podia estar na presença do rei, na presença do seu marido, se ele a chamasse. Mesmo ele chamando, se ele não levantasse o cetro de ouro na hora que ela entrasse, ela seria morta. E ela falou com Mordecai: como que eu posso ir até o rei se ele há 40 dias ele não me chama? E Mordecai falou: não pensa que quando essa lei for cumprida que você vai escapar, porque você também é judia. Você também faz parte do povo judeu. E Esther, ela se colocou ali na brecha pelo seu povo. Ela fez um jejum e ela convocou que todo o povo judeu fosse jejuar também. Ela foi para a oração, para o joelho, a orar, buscar o Senhor, porque só o Senhor poderia dar solução para os problemas dela, que o povo estava precisando. E ela fez um grande banquete e ela convidou o rei e convidou Ramã para esse banquete. E eles foram a esse banquete. Chegando lá, o rei falou: pode falar o que você quiser, me pede o que você quiser, que até metade do reino que você me peça, eu darei para ti. E ela falou assim: não, eu quero convidar que amanhã você venha novamente almoçar comigo a um banquete, você e Amã. E Amã já estava todo feliz. Olha, eu fui o único a ser convidado pela rainha Esther a participar de um banquete juntamente com o rei. Ele já estava se sentindo o próprio rei. E ele chegou e falou assim: mas a única coisa que me deixa triste é eu passar e aquele Mordecai não se encurvar diante de mim. E tem uma história muito bonita, irmãos. Tem uma história muito bonita que diz que nessa noite o rei saiu o sono dele. Ele simplesmente perdeu o sono. E quando ele perdeu o sono, ele pediu que trouxesse os escritos e começaram a ler para ele. E naquele escrito estava falando que 2 eunucos estavam planejando a morte do rei. E Mordecai ouviu e avisou para o rei. E estava escrito isso aí lá no livro, né? Nos escritos do rei. E o rei falou: o que fez para esse homem, para honrar esse homem que livrou a vida do rei da morte? E ele falou: nada foi feito para eles. E quando a Ramã chegou, ele falou: Ramã, o que faz ao rei aquele homem a quem ele se agrada tanto? Aquele homem que fez benefício ao rei, e ele imediatamente ele achou que era ele. E ele falou: coloque a coroa do rei na cabeça dele, veste a roupa real do rei, coloca ele num cavalo real e passa pela cidade toda, dá a um homem aquele que você honra, para poder passear com ele na rua e que todos honrem esse homem. E o rei vira para Ramã e fala assim: esse homem é Mordecai. Então você é o meu primeiro-ministro. Você vai pegar a roupa, você vai pegar a coroa, você vai pegar o cavalo, vai vestir Mordecai e vai andar com ele na cidade e vai dizendo: assim faz aquele quem o rei quer honrar. E Ramã já estava por aqui com Mordecai e fez isso porque Deus honrou a vida de Mordecai. E quando ele chegou lá na casa dele, desesperado: olha só o que me aconteceu, o rei mandou fazer isso e isso com Mordecai, aquele homem. Aí a rainha falou assim: faça uma forca e enforque Mordecai. E ele aceitou a ideia.
Mas quando o rei mandou que ele andasse com Mordecai pela cidade, a rainha, ele chegando lá, a rainha falou assim: o que falta agora para você? O que falta? E ele foi ao banquete com Esté. Chegando lá, voltando a Esté, Esté falou com o rei falou: o que você quer pedir? Pode pedir, Esté. E ela simplesmente falou assim: olha, a única coisa que eu quero é que você... tem um certo homem, uma certa pessoa que mandou exterminar todo o meu povo, toda a minha nação. E esse povo, essa pessoa quer matar, quer tirar até a minha própria vida. E o rei Assuero ficou muito nervoso com aquilo, muito irado. E falou: quem fez isso? E ela falou assim: Ramã. E o rei mandou que enforcasse Ramã. E o rei deu, sabe, carta branca para Esté e Mordecai para fazer o que eles quisessem com o heredito. Só que o rei não podia voltar atrás. Eles tinham que seguir o ritual, né? E aí eles fizeram um heredito falando que todos os judeus teriam acesso a se defender, né? E todos eles se defenderam e morreu mais pessoas que atacaram eles do que os próprios judeus. O que nós aprendemos com a rainha Esté? Mesmo na posição dela como rainha, mesmo na posição dela como esposa do rei, ela se colocou na brecha pelo seu povo. Ela se colocou para jejuar, para orar, para levar alguma coisa boa para o seu povo. Nós podemos tirar o que para nós, né? Deixa eu ver aqui no capítulo 3, versículo 13 e 15. Eu vou ler alguns versículos aqui da Bíblia para a gente estar vendo. E as cartas se foram enviadas pela mão dos correios e todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde moço até velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que se saqueasse seu despojo, uma cópia do escrito, para que se proclamasse a lei em cada província. Foi enviada a todos os povos que estivessem preparados para aquele dia. E os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava em confusão. Aqui foi quando Amã mandou o edito para que matasse e exterminasse todo o povo. E aí no verso 8, capítulo 8, verso 5, fala assim: e disse: se bem parece ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos teus olhos, escreve-se e revogue as cartas, e o intento de Ramã, filho de Emedad, o agatita, e os quais ele escreveu para lançar e perder os judeus e que toda a província do rei. Porque como poderei ver mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ser perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero a rainha Esté e ao judeu Mordecai: Eis que dei a Esté a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não pode ser revogada. E aí nós vamos vendo aqui na leitura, se você continuar lendo, você vai ver que Esté, no capítulo 9, verso 16 e 17, fala assim: também os demais judeus que se achavam na província do rei se reuniram
para se porem em defesa da sua vida, e tiveram o repouso dos seus perseguidores, dos seus aborrecedores, 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão. E sucedeu isto no dia 13, no mês de Adar, e repousaram no dia 14, no mesmo, e fizeram daquele dia um grande banquete e grande alegria. Nós vamos ver aqui o que nós aprendemos com Esther, né? Esther, ela deu um excelente exemplo de coragem, de humildade e de modéstia. Lá no Salmo, deixa eu ver aqui, Salmo 31, versículo 24, nós vemos aqui, Salmo 31, versículo 24, fala assim: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Então, quando nós nos esforçamos no Senhor, quando nós nos esforçamos para fazer as coisas de Deus, para fazer a obra do Senhor, o Senhor nos fortalece. Esther, ela se esforçou. Então nós aprendemos com ela, uma mulher que se esforçou para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade, para que se cumprisse, para que não exterminasse o povo de Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, a palavra do Senhor fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esther, ela era uma mulher corajosa, humilde, ela era modéstia, né? Embora fosse bonita e ocupasse uma posição de poder, ela buscou ajuda, ela pediu ajuda para o povo, que todo o povo jejuasse e orasse junto com ela, né? Que todos buscassem ao Senhor ao mesmo tempo, né? Ela pediu conselhos, ela falou com o rei de forma corajosa, mas com tato, né? Com inteligência, com respeito. Ela não faltou com respeito, ela não foi autoritária, ela foi corajosa e respeitosa ao rei. Mesmo quando os judeus estavam condenados à morte, ela teve coragem e disse que era um deles, que pertencia aos judeus. O que aprendemos, assim como Esther, não podemos negar a nossa fé. Saber que devemos o respeito ao nosso marido e não esconder nada dele, né? Esther, ela foi uma mulher que ela mostrou aqui respeito para o marido dela, né? Ela pediu para ele ir almoçar com ela, ela respeitou ele, ela se humilhou diante dele, ela falou com ele a sua origem, ela não escondeu dele. Então nós não podemos estar escondendo nada do nosso marido. O que nós aprendemos com ela, que a humildade, a modéstia, a coragem, a veracidade na nossa vida, ela nos dá vitória, né? Igual aqui em Filipenses: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere o outro superior a si mesmo. Esther não se considerou superior aos outros, ela considerou que ela estava de igualdade com o povo, e ela junto com o povo buscou a presença do Senhor, e Deus deu vitória. Então, quando nós nos humilhamos perante o Senhor, quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá a vitória. Seja qual for o problema que você está enfrentando, seja o problema com seu marido, seja o problema financeiro, seja o problema na saúde, seja o problema na família, com seus filhos, no seu trabalho, coloque na presença do Senhor. Coloque-se na presença do Senhor, que Ele vai te dar vitória. Assim como Ele deu vitória para Esther, assim como Ele deu vitória para todo o povo de Israel, para todo o povo judeu, Ele vai dar vitória para você também. Basta nos colocarmos na brecha, colocarmos à disposição do Senhor, colocarmos nas mãos do Senhor, em jejum e oração, e Deus vai ouvir a nossa oração. Não importa o tamanho do seu problema, o importante é o tamanho do seu Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoada, compartilhe essa palavra com outras pessoas. E nós vamos estar continuando o nosso estudo, tá?
tá? Sobre as mulheres da Bíblia, e eu sei que você pode tirar, leia o livro de Esther e tire algum proveito dele. Leia a Bíblia, sempre que você puder, leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a bússola do cristão, ela é a nossa bússola, é o nosso GPS que Deus deixou para nós, tá? Busca o Senhor e tire exemplo dessas mulheres para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém?